sou Mameto Thaís Rebeque, sacerdotisa do Templo de Quimbanda, Reino de Exu Morcego. Existe incorporação dupla ou incorporação cruzada? Esse tema, ele foi muito polêmico há um tempo atrás, na época que eu ainda era da Umbanda, isso há bastante tempo atrás. E eu vim, né, fazer um vídeo, uma época eu fiz uma live, falando que isso é uma coisa que não existia. Porque, primeiro, não existe necessidade disso. E segundo, porque não teria lógica, né, existir uma incorporação cruzada, certo? Mas eu acho que hoje é válido fazer, de repente, um parênteses nessa história, né? Porque a pessoa perguntou se existe isso de incorporação dupla ou cruzada, né, na Quimbanda, tá? Bom, a gente tem que entender alguns conceitos que eu acho que são bem válidos, como, por exemplo, o que é a incorporação para nós, né? Então, a incorporação, ela é um mecanismo aonde você deixa a sua mente passar a questão do seu inconsciente, né? E deixar que se domine, né, esse inconsciente e o seu consciente. Você fica realmente beirando aí a um transe. No início é muito comum existir um desenvolvimento, né, para que a pessoa consiga realmente desligar o seu cérebro, para que a entidade possa trabalhar, enfim. Então, para nós, a mediunidade ela é gradativa também, e ela deve sim ser respeitada em todas as suas formas, certo? Até porque esse não é um vídeo sobre mediunidade, e sim sobre os mecanismos da mediunidade. Então, é muito ilógico imaginar, por exemplo, dentro da Quimbanda, isso é praticamente nulo. Veja, um dos principais objetivos da Quimbanda, justamente, é fazer com que você se una, de certa forma, ao seu ancestral, né, Exu e Pombogira, e você se transforme, né, realmente em alguém que está amalgamado a esses espíritos e esses espíritos a você. Porém, cada espírito tem a sua essência, tem o seu traço, né? Tem a sua forma energética, tem a sua polaridade. Então, essa história de incorporar duas entidades ao mesmo tempo seria talvez até catastrófico dentro da Quimbanda, visto que nós trabalhamos com uma densidade um pouco diferente. Lembrando que densidade não é negatividade. Então, não teria muito sentido você pegar um conceito, que eu não sei de onde surgiu isso, né, de incorporação mista ou cruzada, aonde você está ao mesmo tempo com caboclo e preto velho, pombagira e exu ao mesmo tempo. Gente, isso não existe, né? Então, a gente compreende que a pessoa, ela tá ali no momento, ela entra num processo, né, aonde o seu inconsciente, seu subconsciente, né, e até mesmo o seu consciente é dominado por alguma entidade, seja um Exu ou Pombogira, e de alguma forma esse ancestral ele vem à tona para poder falar, para poder de repente dar um conselho, enfim. Então, como que você vai dar vazão a duas energias de polaridades opostas ao mesmo tempo? E qual é o sentido disso e qual seria a necessidade desse tipo de coisa? Então, nesse caso, eu acho que é válido a gente se fazer essas perguntinhas. Qual a necessidade? Como que isso ocorreria, sendo que você tem um corpo só? Aí você pode dizer, mas se o espírito é uma essência, ele pode se dividir e integrar no mesmo momento. Gente, a polaridade de uma Exu e de uma Pombagira são completamente diferentes. O campo de atuação, né, a densidade, a vibração energética, independente do nome que você queira dar, isso é inadmissível. Isso é um conceito que nem na Umbanda deveria existir. É um conceito completamente irracional. Vocês me desculpem, mas beira a loucura. Ou você incorpora o Exu, ou você incorpora a Pombagira. De cada vez. Qual a necessidade de você estar incorporado com duas entidades ao mesmo tempo, sendo que muitas das vezes a gente não dá conta nem de uma entidade. Às vezes é difícil, inclusive,
a gente suportar a densidade energética de um espírito, que sai de 2, 3. Isso é maluquice, é loucura. É perceptível que quem faz esse tipo de coisa tem algum tipo de distúrbio, ou foi muito mal orientado, está aí com algum tipo de espírito estranho que não é a entidade que está se apresentando ali. É algum tipo de piada que o próprio espírito faz com a cara do médium. Porque se você acredita nisso, meu amigo, você precisa estudar sobre incorporação, mecanismos de incorporação, certo? Então você tem uma essência espiritual que se liga ao seu inconsciente ou subconsciente e também ao seu consciente, deixando você, né, ou semi-transe, ou semi-acordado, ou até mesmo em transe, certo? Como é um caso de algumas vertentes, e até mesmo depois de algum tempo, porque a mediunidade ela tem que ser trabalhada, tratada e constantemente renovada. Então, não teria lógica nenhuma você ter duas consciências assumindo uma consciência. Não teria lógica você pegar dois seres opostos, de polaridades opostas, e enfiar dentro de um corpo de uma consciência só. Seria desnecessário, altamente bizarro e sem sentido nenhum no final das contas, né? Então, convenhamos, se você acredita nisso, realmente você tem que rever a sua escolinha de mediunidade aí, porque não tá legal, tá? É um misto aí de esquizofrenia com múltipla personalidade. Ai, Thaís, você que está generalizando. Me desculpem aí quem tem transtornos, né? E em nenhum momento nós somos psicofóbicos, que fala, né? Então nós não temos nenhum tipo de preconceito contra pessoas que realmente têm, tá? Eu falo isso de forma genérica para ficar bem interessante para as pessoas ouvirem, porque tem muita baboseira pela internet. Então é importante que a gente coloque os pingos nos is e não deixe aí a questão vaidade vir à tona, né? Você não precisa incorporar 3 entidades ao mesmo tempo, você pode incorporar uma só, né? Não tem necessidade de você ter 5 Exus, 10 Exus, certo? Um só já faz o serviço aí, tá bom? Então, vamos esquecer essas esquizoterices, né? Essas maluquices que não servem nem para Umbanda, muito menos para dentro da Quimbanda, certo? A gente se vê e axé a todos.